Olá, aluno do Colégio Marista. Aqui quem fala é o professor Elmo Marinho de História. Hoje iremos trabalhar a Baixa Idade Média, período que é compreendido entre o século X ao século XV. Vamos lá. Inicialmente, eu sugiro que você preste bastante atenção em relação às cruzadas medievais. Essas cruzadas foram organizadas inicialmente pelo Papa Urbano II, após o Concílio de Clemente de 1095. Essas expedições eram, eram organizadas pela Igreja Católica, eram de caráter militar e tinham o objetivo de reconquistar a Terra Santa de Jerusalém e o Santo Sepulcro, e também combater os infiéis. Quem seriam os infiéis enfatizados pelo Papa Urbano II? Os islâmicos. O objetivo era ocupar aquele território e, ao mesmo tempo, impedir o avanço do Islã e ocupar também um território para poder propagar, evangelizar em nome da cristandade católica romana. Essas cruzadas foram 8. E um detalhe muito importante, elas duraram aproximadamente 200 anos. Não obtiveram tão sonhado objetivo alcançado, que era reconquistar o Santo Sepulcro, né, o território, a cidade de Jerusalém, a Terra Santa. Mas trouxe algumas consequências. Entre elas, o enfraquecimento da nobreza feudal, né, após as cruzadas, porque eles perderam cavaleiros, perderam homens, alguns senhores feudais morreram. Isso traz um enfraquecimento dessa sociedade feudal e, ao mesmo tempo, nasce um novo segmento que, dentro de 300 anos, iria reivindicar um lugar de destaque, apoiando até a chegada definitivamente do rei ao poder de forma centralizadora, que é a famosa burguesia. Outra consequência das cruzadas medievais foi a reabertura do mar Mediterrâneo para comercializar as tão sonhadas especiarias vindo do Oriente. O que seriam as tão sonhadas especiarias, professor? Cravo, canela, gengibre tinham propriedades medicinais, tinham propriedades de dar gosto, de tempero, sem falar também perfumes, como também tecidos de seda e etc. Outras consequências também das cruzadas foi um renascimento urbano e comercial. O comercial, porque nasce a burguesia, intensifica o comércio, nascendo rotas comerciais, como também feiras medievais, como também a famosa Liga Hanseática, que era uma grande associação de mercadores, como também as próprias guildas, que eram associações de comerciantes locais em defesa do comércio, como também as corporações de ofício, que eram associações de artesãos divididos por especialidade. Eles que controlavam quem tinha o direito de produzir, monopolizavam o valor da mercadoria, a quantidade a ser produzida e assim por diante. Um detalhe importante, o renascimento urbano está vinculado ao surgimento dos burgos, que no futuro iriam nascer as cidades medievais. Né? As cidades medievais foi o primeiro grande passo de um processo de modernização econômica consolidada, porque o comércio está associado a um processo de ocupação em áreas urbanas também. Né? Durante esse período, nós não podemos esquecer o nascimento de uma educação, podemos dizer, formal, né? De ensino superior, que foram as universidades medievais que nasceram no interior de abadias, de catedrais, de mosteiros. E quem frequentava eram pessoas ricas, pessoas poderosas, membros da nobreza, membros do clero, e algumas pessoas que pagavam, porque essas universidades eram caras. Podemos dizer que os primeiros 3 cursos eram o curso de teologia, porque nós estamos falando de uma sociedade completamente religiosa, o curso de direito e o curso de medicina. O que é que impulsionava numa sociedade de analfabetos um homem se tornar tão letrado? Porque ele teria isenção fiscal, ou seja, de pagamento de impostos, isenção também de a obrigatoriedade de alistamento militar e teria um julgamento especial numa corte especial.
Nós não podemos esquecer que tem universidades no mundo com mais de 700 anos. Né? Onde surgiram as primeiras universidades? Na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal e assim por diante. Tá? Outro detalhe também. Durante a Baixa Idade Média foi marcada também por um período chamado a crise do século XIV, que temos a Grande Fome, que é um período que vai de 1315 a 1317, certo? Onde esse período, grande parte da população passou fome na Europa devido a mudanças climáticas. Com a diminuição da produção, aumenta o valor do grão e as pessoas mais pobres não tinham condições de comprar e acabavam morrendo de fome. Depois desse período também chamado da Grande Fome, que vem 30 anos depois, um período que é associado ao fim dos tempos, ao colapso, aos castigos de Deus, que é a peste negra ou peste bubônica, que é associado com uma espécie de apocalipse. Por quê? Aproximadamente um terço da população europeia morre dessa doença, que é transmitida por uma pulga, que é uma bactéria da Escinis pestis, e essa bactéria trazia uma infecção no organismo da pessoa, febre alta, uma infecção generalizada, e a pessoa acabava morrendo. Essa doença foi propagada devido às péssimas condições sanitárias e também a existência de uma grande população de ratos, porque o rato era o vetor dessa doença, que levava essa pulga. Não se esqueçam que a peste negra ela é marcada como um período de desgraça, de castigo, de fim dos tempos, certo? Outro detalhe também, nesse período ocorreu uma guerra entre duas grandes monarquias feudais, a monarquia francesa e a monarquia inglesa, pela disputa de Flandres. O próprio rei da Inglaterra tinha laços sanguíneos com a coroa francesa, devido aos seus avós, e ao mesmo tempo ele requisitava o trono. Então houve uma guerra, essa guerra dura 116 anos, acaba com o surgimento de uma grande protagonista, de uma grande mulher chamada Joana d'Arc, pela França. A França acaba vencendo essa guerra, como consequência teve o fortalecimento da monarquia francesa e o enfraquecimento também da monarquia inglesa, que levam à guerra pela disputa do trono inglês, que foi a famosa Guerra Civil das Duas Rosas. Um detalhe final do período da Baixa Idade Média, ela marca a transição para a Idade Moderna e, ao mesmo tempo, a transformação no modo de produção civil, né, o surgimento da burguesia, o renascimento comercial, urbano. E não se esqueça que a arquitetura gótica ela está completamente associada à Baixa Idade Média ao período do renascimento comercial e urbano, certo? Vamos parar por aqui. A nossa próxima aula será o Islã. Desejo a todos bons estudos e aguardo todos vocês na próxima videoaula. Um forte abraço do professor Elmo. Fiquem com Deus.